sou Carla Antloga, eu sou professora, psicóloga e pesquisadora em trabalho feminino. Existe um lugar diferente para o envelhecer dos homens e para o envelhecer das mulheres. Que lugar diferente é esse? Quando a gente pensa no envelhecimento masculino, e se nós formos olhar a mídia, todas as narrativas que são construídas sobre isso, o lugar do envelhecimento masculino é um lugar de status. Os homens vão ficando mais velhos e vão ganhando não só mais status, mais poder, mas também uma perspectiva de mais capacidade, mais controle. Agora, quando a gente olha para o envelhecimento feminino, como que isso é narrado? O envelhecimento feminino, regra geral, é percebido exatamente como o oposto. A mulher que vai envelhecendo, ela não tem o direito de envelhecer. A ela não é dado esse lugar de poder passar pelos ciclos naturais da vida com tranquilidade, com leveza e adquirindo a mesma percepção e a mesma perspectiva de poder e de status. Quando a gente pensa em um lugar mais exclusivo, quando a gente pensa, por exemplo, nas realidades de trabalho, nós vamos ver como que isso fica ainda mais marcado quando a gente separa homem de mulher. Para os homens, o trabalho é um lugar em que também o envelhecimento é percebido como uma coisa positiva. Para ele é dada mais responsabilidade ou a ele é atribuído uma série de outras características, como o próprio poder, como se isso fosse natural e pertinente ao envelhecimento do homem. Para a mulher já é diferente. E a primeira marca que vai aparecer no que se refere ao envelhecimento feminino no trabalho é a necessidade de esconder esse envelhecimento. Por quê? Por mais que os homens possam se submeter, por exemplo, a procedimentos estéticos, deles não vai ser exigido isso quando a gente está falando em termos de, por exemplo, desempenho no trabalho. Para a mulher, sim. E principalmente em determinadas carreiras. Por exemplo, eu não pinto meu cabelo já faz bastante tempo. Mas eu tenho o direito de fazer isso porque eu estou numa carreira que é relativamente intelectual. Eu posso fazer isso porque eu sou professora, eu posso fazer isso porque eu sou pesquisadora. Mas ainda assim, o dia que eu decidi que não queria mais pintar os cabelos, foi uma chuva de opiniões, a maior parte delas nem requerida, mas foi uma chuva de opiniões acerca do que eu estava fazendo, de como que isso ia ser percebido na minha carreira. As pessoas diziam, você é muito nova para aparentar que está velha, porque o cabelo branco traz essa conotação. Dos meus amigos que resolveram deixar os cabelos brancos, e a maior parte deles resolveu, porque é um processo natural, para os meus amigos, ninguém nunca disse absolutamente nada. Isso já é a primeira marca de que é muito diferente envelhecer no trabalho quando você é homem do que quando você é mulher. Existem outras questões que envolvem envelhecimento feminino e que parece bastante pertinente a gente abordar, que outra delas é a questão das mulheres passarem por ciclos. A vida dos homens, pelo menos até onde a ciência alcança até o momento, é uma vida muito mais linear, e eu digo vida em termos de processos biológicos mesmo, é uma vida muito mais linear do que a vida da mulher. A mulher vai procriar se ela quiser ter filho, portanto ela vai ficar grávida e depois ela vai parir e depois ela vai amamentar e depois tem o puerpério e depois tem o retorno dela para o mercado de trabalho. Esse ciclo, para começar, ele já não é muito bem entendido quando a gente fala de trabalho. Por quê? Nós vivemos num mundo de trabalho que foi desenhado por homens e para homens. Ele não é pensado para as mulheres. E ao não considerar esses ciclos, imaginem esse primeiro ciclo, que talvez seja um dos mais importantes para o próprio sistema, porque afinal de contas, se nós não nos reproduzimos, o sistema não tem como continuar funcionando. Mas ao pensar, na mulher, o mundo do trabalho pensa apenas em que ela não pode aparentar que está envelhecendo, ela não pode aparentar que é mãe, ela não pode aparentar que está passando pelos ciclos. Então, especialmente em termos de envelhecimento feminino. À medida em que a gente vai caminhando por isso, é requerido que nós manejemos a nossa aparência. E o curioso quando a gente pensa no trabalho das mulheres é que a marca de envelhecimento feminino ou as marcas de envelhecimento feminino vão começar a se tornar mais contundentes, vão aparecer mais quando? Quando a mulher, no geral, está no ápice da carreira dela. Então vejam, o homem está no ápice da carreira dele, e envelhecer para ele é uma coisa bonita. Ele não precisa se preocupar com isso. No máximo, em se manter magro e cuidar disso que aparece mais, que está muito vinculado à saúde. Para a mulher, não. O envelhecimento dela não é problemático porque a saúde dela vai ser afetada. Porque se assim fosse, a gente estaria preocupado, por exemplo, em estudar e ver como é que acontece a menopausa para a mulher no trabalho. Mas a gente não se preocupa com isso. A preocupação que recai sobre a mulher no contexto de trabalho se refere exclusivamente, no que tange ao envelhecimento, à aparência dela. E aí existe toda uma construção do que são as mulheres poderosas no mundo do trabalho e de como elas se comportam e de como elas se vestem e mais do que isso,
qual é a capacidade de trabalho que elas têm e que elas não perdem com o envelhecimento. No caso dos homens, isso não é tão marcado, mas no caso das mulheres, quem são as figuras que estão associadas às mulheres mais poderosas no que tange ao trabalho feminino? São aquelas que têm, inclusive, um termo novo para falar, que são as imparáveis, as unstoppable. Ou seja, independente do ciclo que a mulher esteja passando, independente de, por exemplo, ela estar experimentando a menopausa, e se a gente fala de uma realidade de mulheres que estão trabalhando, e essa realidade é cada vez mais comum, de mulheres que estão trabalhando depois dos 50 anos, ora, é óbvio que esse ciclo e esse momento vai chegar na vida da mulher. Qual é a narrativa que a mídia tem para esse momento da vida da mulher? Qual é a narrativa que existe também dentro das ciências e também dentro do mundo do trabalho, de que não pode aparentar que está acontecendo com ela o que está acontecendo. Então, o grande objetivo da mulher que está envelhecendo, que, por exemplo, entra na menopausa no mundo do trabalho, é esconder essa menopausa. Se ela começa a ter calores, por exemplo, no momento da reunião, a gente pega ali as dicas para as mulheres que estão envelhecendo, são, por exemplo, leve outra roupa para o seu local de trabalho, para você poder se trocar caso você fique muito suada. Não existe uma ideia de que aquilo é um processo natural que vai acontecer com a mulher, o que nos remete novamente a todos os ciclos femininos. Menstruar não é normal, é uma grande vergonha se a mulher, por exemplo, sangrar num contexto de trabalho. Os nossos ciclos não são respeitados, mas o mais marcado deles talvez seja o envelhecimento e talvez seja esse momento da menopausa no trabalho. Eu lia um artigo outro dia falando sobre como as mulheres se envergonham desse momento se elas estiverem em contexto de trabalho, porque é um momento de muita oscilação e nós não temos culpa da nossa biologia, nós não temos culpa dos nossos hormônios. Mais do que tudo, isso é inequívoco, vai acontecer com todas as pessoas. Acontece que elas se sentem culpadas, por quê? Porque não estão mais obedecendo aquele padrão de juventude que está colocado no mundo do trabalho, que é um pouco exigido para os homens, é fato, mas talvez nem tanto, porque para os homens se diz muito quando eles ainda não estão envelhecendo, quando ainda não chegaram a uma determinada idade, você é muito moleque para poder assumir isso. No caso da mulher, não, o que elas escutam é, será que já não está na hora de você cuidar de outras coisas? Então, em todos os ciclos, mesmo quando ainda não estamos falando de menopausa, em todos os ciclos, para a mulher, esse lugar do tempo que vai passando é um lugar que é percebido como algo que está estranho.